Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa reinar e governar sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o canal Anunciando todo o Conselho de Deus. Meu nome é Daniel e o propósito desse canal é expor a palavra de Deus de maneira detalhada, contextualizada e fiel, para que você possa compreender a vontade de Deus para a sua vida. Se você assiste os meus vídeos, já visitou esse canal e se inscreveu nesse canal, muito obrigado. Obrigado pelo apoio. Fazendo isso, você está apoiando esse trabalho. Aproveite e curta os vídeos, comente e compartilha. E se porventura você acessou o meu canal no YouTube, anunciando todo o Conselho de Deus, e ainda não se inscreveu no canal, se gostar do conteúdo, por gentileza, se inscreva no canal, curta os vídeos, comente e compartilhe. Fazendo isso, a plataforma do YouTube vai entender que esse vídeo deve alcançar várias pessoas. E me ajude nesse trabalho de expor a palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa chegar longe e vidas venham ser abençoadas e transformadas. No vídeo de hoje, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre um texto da palavra de Deus, que está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 17. Neste vídeo, nós vamos meditar nas palavras do apóstolo Paulo, inspiradas pelo Espírito Santo, a qual ele escreve na carta aos irmãos de Roma, capítulo 8, versículos 14 a 17. Vamos conferir o que diz esse texto da poderosa e bendita palavra de Deus? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 17, diz assim: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para, outra vez, estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Louvado seja Deus! Eu acabei de ler uma passagem bíblica que está registrado na carta de Paulo aos irmãos de Roma, capítulo 8, versículos 14 a 17. O apóstolo Paulo, no versículo 14, ele começa dizendo da seguinte maneira: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. No versículo 14 da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, que Paulo ele expressa aqui para nós, tem uma verdade muito interessante. Muitas pessoas ao redor do mundo, eles têm a ideia equivocada de que todas as pessoas, universalmente, são filhos de Deus. Mas se nós começarmos a observar a Escritura de maneira detalhada, nós vamos entender que nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Agora, filhos de Deus não são todos. Irmão Daniel, você está me dizendo que todos são criaturas, mas nem todos são filhos de Deus? Como que você me prova isso? É simples. Quando você lê a palavra de Deus e você entende a obra de Cristo na cruz, o seu sacrifício com o propósito de salvar a humanidade, você vai entender que para ser filho de Deus, você precisa ouvir a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo precisa trabalhar no seu coração, te convencendo da justiça, do pecado e do juízo, e como consequência disso, você vai crer no nome e na obra de Jesus. Para você se tornar filho de Deus, não basta você ser apenas criatura de Deus. O fato de você ser criatura de Deus não te faz automaticamente filho de Deus. Para você ser filho de Deus, você precisa reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida. Só é filho de Deus quem reconhece Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas. Só é filho de Deus aquele que crer no sacrifício expiatório de Cristo, na obra de Cristo na cruz substitutiva. Ele assume o nosso lugar na cruz e Deus aceita esse sacrifício. Então, para você ser considerado filho de Deus, você precisa crer no nome
e na obra de Cristo Jesus, ali na cruz do Calvário. Então Paulo diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Olha a cláusula. Paulo deixa uma cláusula. Não são todos que são filhos de Deus. Para você ser filho de Deus, primeiro, você precisa crer na obra e na vida de Jesus. Segundo, o Espírito Santo, ele precisa guiar a sua vida. Os salvos, eles são guiados, eles são governados pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem direciona, é o Espírito Santo quem guia a vida dos salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, se você é salvo, você é filho de Deus, você é guiado pelo Espírito Santo, e tem mais. Aí sim, você é considerado filho de Deus. Então, para ser salvo, para ser considerado filho de Deus, você precisa crer na obra e no nome de Jesus. E mais, você precisa ser governado pelo Espírito Santo. A partir desses dois pressupostos, aí sim, você é declarado filho de Deus. Já no versículo 15, o apóstolo Paulo continua dizendo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É interessante que o apóstolo Paulo ele vai trabalhar no capítulo 8 da carta aos Romanos, capítulo 8 todo. É um capítulo que tem como tema o Espírito Santo como o guia da vida do salvo. É o Espírito Santo que governa a vida do salvo. E no versículo 15 ele diz, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Versículo 15, Paulo diz, porque não recebestes o espírito de escravidão. Quando Paulo diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão, Paulo está lembrando da lei mosaica, da lei que Deus entrega para Moisés no Sinai. A lei mosaica é o seguinte, a lei exigia perfeição daqueles que querem seguir ela. Se você tropeçasse em um só ponto, você era condenado. E a lei serve para isso. A lei serve para mostrar o nosso pecado, para mostrar a nossa insuficiência. E a lei, ela é muito exigente. Se alguém não cumprisse a lei no tempo de Moisés, ele deveria ser morto. Então Paulo diz no versículo 15, porque não recebestes o espírito de escravidão. Paulo está dizendo, o espírito de escravidão que habitava na lei do Antigo Testamento não está sobre vocês. Ele continua, para outra vez estar em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Eu quero que você entenda que a lei de Deus ela não invalida a graça. A lei de Deus é um complemento com a graça. Mas como a lei de Deus no Antigo Testamento era uma lei muito exigente, muito perfeccionista, e se alguém não cumprisse com perfeição, deveria ser morto, Paulo diz, o espírito de escravidão, o espírito de temor da lei que estava sobre os crentes do Antigo Testamento, para vocês que agora creem no nome e na obra de Cristo, vocês não têm mais esse espírito de temor, de escravidão. Agora, vocês receberam o espírito de adoção de filhos. O que é adoção de filhos? Se você ler a palavra de Deus, você vai entender que Jesus ele veio primeiro para os judeus, para salvar os judeus. Mas os judeus, o povo de Israel, o rejeitou. Quando o povo de Israel rejeita Jesus, abre-se um leque. Abre-se a porta da graça para os gentios. O que é gentio? Gentio é todo aquele que não é judeu. Então, a adoção de filhos é você crer no nome de Jesus e ser adotado por Deus. Todo aquele que crê no nome e na obra de Cristo, ele é adotado por Deus. Ele agora é filho de Deus por intermédio do nome e da obra de Cristo. Por isso que Paulo diz, vocês agora não têm um espírito de temor da lei mosaica, agora vocês têm um espírito de adoção de filhos. Quando você crê em Jesus, você é adotado por Deus como filho de Deus. Ele continua, pelo qual clamamos Abba Pai. Essa adoção de filhos, quando você crê no nome de Jesus e Deus te adota, ela agora faz você ter um relacionamento com Deus. E essa palavra Abba, do aramaico, é uma palavra aramaica, ela quer dizer pai, paizinho. Quer dizer alguém que tem intimidade. Um filho só pode chamar de pai porque ele tem intimidade com ele. Ele conhece ele. Olha o que Jesus proporciona para aquele que crê no nome de Jesus. Quando você crê no nome de Jesus, Jesus te proporciona uma comunhão tão grande que outrora você era inimigo de Deus.
Agora Jesus está dizendo, você agora passa a ser amigo de Deus. Agora você tem um pai. Agora você pode ter relacionamento com Deus. Só por intermédio de Jesus que nós alcançamos essa comunhão para chamarmos Deus de Pai. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Versículo 16. Olha o que Paulo diz. Ele diz assim, ó: o mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, testifica ou testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha que lindo. Essa palavra testifica ou testemunha, no seu original, quer dizer confirma. Paulo está dizendo, ó, o Espírito de Deus, ele confirma com seu espírito, se você de fato creu em Jesus, que você é filho de Deus. É o Espírito Santo de Deus que comunica com o meu espírito. A partir do momento que eu creio em Jesus, recebo o seu sacrifício, que eu sou filho de Deus. Então, os espíritos, eles se comunicam, tanto o Espírito de Deus como o meu espírito, me dizendo, agora você é filho, agora você tem um pai, agora Deus é seu pai. Olha que maravilhoso. Olha o que Jesus proporciona ali na cruz do Calvário para aqueles que creem no seu nome e na sua obra. Nós passamos de condenados, de filhos da ira, para filhos de Deus, para comunhão com Deus. É isso que Deus faz através da pessoa bendita de Cristo Jesus. Para finalizar, no versículo 17 da carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 8, ele diz assim: e se nós somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Paulo está dizendo, ó, o fato de vocês serem filhos de Deus, isso vai trazer para vocês benefícios. Que benefícios são esses? Vocês agora são herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. A cruz, ela vai proporcionar àqueles que creem em Jesus que sejam herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E ele continua, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. A pessoa creu em Jesus, creu no sacrifício de Cristo, ela é herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo Jesus. Então a cruz ela vai proporcionar para os salvos alguns benefícios. Mas ele continua, para que também com ele sejamos glorificados. E ele diz, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. A cruz de Cristo, ela produz não só benefícios, mas ela também produz perseguição. Assim como recebemos os benefícios da cruz de Cristo, da salvação, nós também vamos ser perseguidos. Jesus diz para os discípulos, ó, assim como eles me perseguem, eles também vão perseguir vocês. Então, existem benefícios que a cruz nos proporciona, mas também existe perseguição. Todo aquele que quiser seguir a Jesus, ele vai ser perseguido. Porque o mundo não aceita a pregação de Cristo. O mundo não aceita a obra de Cristo. O apóstolo Paulo ele vai dizer lá em Filipenses 1:29, a vós, em relação a Cristo, vos foi concedido não apenas crer nele, como também padecer por ele. Crer em Jesus não é apenas uma simples profissão de fé. Crer em Jesus é saber que você será perseguido, você será humilhado, você será maltratado. Mas fique tranquilo, fique firme, que aquele que perseverar até o fim, ele vai herdar não coisas passageiras deste mundo, mas o céu de glória, as bem-aventuranças que aguardam todos os salvos. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que esta passagem da Bíblia, que é Romanos 8, versículos 14 ao 17, ela tenha ficado claro para você. Eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado ao seu coração. Que Deus te abençoe. E eu finalizo aqui, mas antes eu gostaria de fazer uma oração para você. Soberano Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, abençoa os teus filhos que ouviram ou ouvirão a tua palavra. Deus, transforma os corações, habita por meio da tua palavra. Deus, eu só falo aos ouvidos, mas é o teu Espírito Santo que fala aos corações. Trabalha nos corações, Pai, transforma, muda caráter, muda mente, muda de atitude, porque é o Senhor que é poderoso. Que Deus abençoe e que essa palavra, ela penetre no seu coração e transforme a sua vida. Para finalizar, se você já é inscrito nesse canal, eu te agradeço muito, que Deus te abençoe, que você possa curtir os vídeos, comentar e compartilhar. E se porventura você assiste os meus vídeos e ainda não se inscreveu no canal, se gostar do canal, do conteúdo do canal, se inscreva,
curta, comente e compartilhe todos os vídeos. O meu propósito aqui não é ganhar fama, não é ganhar notoriedade, não é que o meu nome seja soprado, mas é que a palavra de Deus seja exposta de maneira fiel, contextualizada e detalhada, para que você compreenda o que Deus requer da sua vida e que você seja transformado pelo poder do Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa, não só você, mas também toda a sua família. Amém? Que Deus abençoe no nome de Jesus.